Oi, bom dia, tudo bem? Sou Pedro Osório e hoje eu vou fazer um novo vídeo sobre algumas impressões e coisas que eu imagino e creio nelas relativa à doutrina espírita. Aí antes desse vídeo, eu estava pensando, analisando, quando a gente morre, como é que a gente aparece do outro lado, do lado espiritual? Eu sempre acreditei, mas antes de entrar propriamente dito no assunto, gostaria de dizer que eu não sou dono da verdade. E tudo que eu for falar aqui são coisas que eu acredito, porque através de estudo e leituras eu fui adquirindo, e hoje eu quero expressar essas minhas ideias. Não que eu seja propriamente dito dono da verdade, né? Mas então vamos lá. Como é que eu apareço do outro lado quando eu morro? Bom, quando há o desligamento, seja qual for o tipo de morte, do processo da desencarnação, onde o espírito deixa o seu corpo físico já inerte, ele se vê do outro lado, ele se vê vivo, é ele mesmo, com as características dele, porque o perispírito que liga essa energia, né, que liga o espírito ao corpo material, que a gente chama de perispírito, ele mantém do outro lado assim, o corpo, né? O tipo do corpo que a pessoa tem. Então ela se vê que ela às vezes acha que está vivo e coisas assim. Bom, aí eu fiquei me perguntando, por exemplo, a questão da deficiência. Eu sempre procurei dizer e acreditar que a deficiência ela é só no corpo físico, no corpo material, que o espírito, através dela, resgatou algum tipo de débito, ele mesmo pediu que viesse assim, que fosse uma prova dessa maneira, para ele poder crescer, espiritualmente falando, evoluir, né? Resgatar algum erro do passado. Então, aí fica a pergunta, digamos assim, uma pessoa não tem uma parte do corpo, viveu assim. Quando ele chegar do outro lado, ele vai estar sem essa parte do corpo. O que eu penso, a minha opinião, não necessariamente. Dependendo do processo dele, evolutivo, dependendo do tipo da vida também que ele levou, que enfrentou, né, com paciência, com resignação, e viveu uma vida inteira sem uma parte do seu corpo físico, por merecimento, quando ele passar para o outro lado, eu acredito que automaticamente ele vai estar inteiro, espiritualmente falando. O seu espírito vai estar inteiro, porque não justificaria uma situação como essa. Agora, tudo vai depender do processo, assim, dessa vida material que ele teve. Vamos dizer, uma pessoa, a gente conhece alguns crimes aí horrendos, né? Que a pessoa é assassinada
com, digamos assim, foi cortado partes do seu corpo, né? Tem, aqui no nosso Brasil mesmo tem casos assim. Eles cortam a parte do corpo, eles dilacera, coloca numa caixa, numa mala, cachorros que destrói praticamente o corpo, né? Matam a pessoa destruindo o corpo. Deficiências físicas, deficiências mentais. Poxa, aí eu fico pensando, essas pessoas que desencarnaram dessa forma violenta, trágica, como é que eles vão aparecer do outro lado? Porque é repentino, né? Um filme que chegou muito perto disso foi o Ghost, né? Aquele filme. E você acha que então aí o espírito, seria ilógico pensar, o espírito vai aparecer do outro lado todo cortado? O espírito vai aparecer do outro lado sem as duas pernas? Se ele era uma pessoa assim, com uma deficiência mental, que aqui a gente poderia chamar assim, que ele fosse uma pessoa louca, vulgarmente falando, ele vai ser um espírito assim também do outro lado? Não, eu acho que não. O que pode acontecer é uma certa demora em alguns casos para o perispírito, porque o perispírito ele não é assim imortal, quer dizer, imutável, ele não diria assim, o perispírito não vai poder sofrer nenhuma mudança. Não, ao contrário. O perispírito, ele vai assim, digamos, ele pode, dependendo do tipo do espírito, das suas condições evolutivas e dos seus merecimentos, em vista da última vida terrena, ele pode guardar as energias, essas energias que não são tão boas, por um determinado período de tempo. Mas a partir do momento que ele começa a entender, compreender, aceitar, ele recebe essa graça de se ver por inteiro. Então, o que a pessoa que é, por exemplo, que a gente vulgarmente fala, a pessoa é louca, né? Estava num hospital psiquiátrico, essa coisa toda, perigosa, etc, etc. Do outro lado, ele vai continuar sendo uma pessoa assim, um espírito assim, já que nós levamos apenas as nossas coisas não materiais, e sim o que a gente é. Eu não acredito, entendeu? Eu não acredito. Ele pode ter intenções negativas, coisas nesse sentido, pensar no mal, na maldade, tudo, mas ele não vai ser chamado de louco lá em cima. Ele não vai ser colocado num hospital psiquiátrico nesse sentido. Ao contrário, ele pode ser até amparado e, com o tempo, com a ajuda, ele vai melhorar. Então, é o que eu acho. Digamos assim, uma pessoa é cega, então passou a vida inteira sem enxergar. Chega do outro lado, ele vai continuar sendo um espírito cego? Não, não vai. Ele readquire toda a sua complexão física e o olho da alma, o olho espiritual, vai funcionar. Ele não vai continuar cego do outro lado. Ele pode ter, inicialmente, essa impressão. São as impressões.
Então, por exemplo, uma pessoa que se suicida, dependendo da maneira que ela se suicida, ela passa por um tempo no plano espiritual sentindo aquele momento, aquela dor, entendeu? Os motivos pelos quais que levaram ela a suicídio, a se matar. E todos no seu ambiente de acordo com as suas vibrações, com seus merecimentos, né? Então, é isso que eu penso sobre como que a gente vai aparecer, em que situação a gente vai aparecer do lado espiritual. Então, vocês querem ver um exemplo interessante? Vamos supor, quando eu morrer, o que eles vão fazer com o meu corpo? Eles vão cuidar do meu corpo, vão dar um banho, uma limpeza, a minha família vai providenciar uma roupa, um terno, alguma coisa assim, né? Coloca lá, tal. Eu já morri. Eu já estou morto. Eu já desencarnei. Meu espírito não está naquele corpo material. Então, o que vai acontecer? Eu vou aparecer do outro lado com aquela roupa que eu fui enterrado? Não. Eu não acredito. O que eu acredito e creio é que nós vamos aparecer com a roupa adequada naquele momento em que eu morri. Então, se eu estava, por exemplo, sem roupa, eu vou aparecer do outro lado sem roupa? Não, eu não acredito nisso. Se eu estava com uma roupa que eu gosto de usar, estava usando, né, por qualquer circunstância, eu vou aparecer com aquela roupa, entendeu? E falando em roupa, dependendo do meu grau evolutivo, dependendo do meu merecimento, os mentores espirituais ou as pessoas amigas que já estão lá há muito mais tempo, vão até que eu entenda e deixe todas essas coisas referente ao mundo material, as bobagens do mundo material, mas tudo bem, enquanto eu precisar, é possível elas plasmarem, confeccionarem as roupas que eu gostava de usar. Então eu posso aparecer, por exemplo, com uma calça jeans, com uma camisa determinada, com um chapéu na cabeça, até que eu perceba que é uma vestimenta que não tem muito a ver. E isso, seja aqui na Terra, ou seja lá no mundo espiritual, não tem nada a ver. Não é importante isso daí. Então é assim, primeiro, a gente continua pelo nosso perispírito, molda, vamos dizer assim, o nosso corpo aqui. Então, se eu morri com 80 anos, eu vou aparecer lá com 80 anos. Desculpe. Eu vou aparecer como um senhor de 80 anos. Independente disso, pode haver um momento onde é me permitido com que eu possa eu não quero ficar como um senhor idoso de 80 anos. Eu quero ter aquela expressão fisiológica do meu corpo material quando eu tinha 30 anos. Eu posso? Eu posso. Se me for permitido e eu tiver merecimento, eu posso. Porque isso daí, lá do outro lado, não importa. Eu vou ser reconhecido da mesma maneira se eu tiver 10, 20, 30
50, 80 anos. Eu continuo sendo o Pedro Osório. E na espiritualidade, todos que me conhecem vão me reconhecer. E inclusive, eu não tenho uma vida só. Eu tive muitas e muitas vidas. Então, as pessoas que relacionaram comigo em 2, 3 vidas atrás, se cruzarem comigo no mundo espiritual, elas vão me reconhecer independente da minha fisionomia, que eu estou ali, naquele momento. Porque eu sou Pedro Osório e eu continuo sendo Pedro Osório. Ou seja, eu sou aquele espírito que já tive vários outros nomes, que a última vez é esse, Pedro Osório. Então, é assim, mas o motivo principal do vídeo foi falar sobre isso. Eu fiquei pensando, né, sobre essas questões. Eu tive um amigo que desencarnou aqui, ele teve paralisia infantil, passou a vida inteira até morrer usando aparelho em uma das pernas, com dificuldade, tudo, mas uma pessoa excelente, um grande amigo meu, com certeza, ele está do outro lado sem nenhum tipo de paralisia, sem nenhum tipo de deficiência física. O corpo dele está perfeito, espiritualmente falando. Não é um corpo de material, de carne, entendeu? Nada disso, mas guarda a característica. É ele, entendeu? Então é assim, pode no desencarne a pessoa sofrer os reflexos por algum tempo do corpo material. Mas veja bem, eu falei por algum tempo. Vai depender dele, entendeu? Mas, via de regra, normalmente, a gente desencarna e não mantém, não vamos viver em espírito com essas deficiências físicas que a gente tem, não, tá? Então, quem é cego aqui, não vai ser cego lá. Quem não tem um corpo, um braço aqui, não é por isso que vai continuar não tendo um braço lá, entendeu? Era isso que eu queria falar para vocês, como é que a gente vai aparecer do outro lado. A única coisa que a gente vai manter do outro lado é tipo assim, o que eu sou. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa interessada, sou uma pessoa que busco Jesus, busco Deus e busco, né? Eu vou continuar sendo essa pessoa. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Agora, se eu sou uma pessoa ruim, etc, etc, eu não vou estar entre as pessoas boas do outro lado. Eu vou estar entre os afins, né? Depende da afinidade. Então, meu lugar não vai ser, né? Num lugar assim. Bom, eu queria, não sei se vocês entenderam, qualquer coisa, se inscreva no meu canal, que eu estou precisando de... Eu tenho muito pouca gente. Curte isso daqui, coloque seu comentário, faça pergunta, e eu agradeço muito por mais esse vídeo. Gostaria de dizer que na sequência eu vou gravar e, claro, não é coisa que eu vou dizer como esse vídeo aqui. É a opinião e um estudo de um grande estudioso espírita também, que fala sobre a questão do sexo, dessas coisas, né, que existe, analisando pelo lado espiritual. Então, minha gente, muito obrigado, até mais, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha maneira de tentar me expressar, mas é assim mesmo, tá? Até mais.